Fala aí pessoal, tudo bem? Estou aqui gravando hoje com vocês tabela periódica, certo? E hoje eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, vou falar só aquilo que é realmente necessário sobre esse assunto. Eu vou falar um pouquinho sobre tabela periódica e o que eu preciso saber dela. Primeira coisa que eu preciso saber é que eu não preciso decorar nome de elemento, né? Nem nome, nem número atômico, nem massa atômica, nem símbolo químico, mas logicamente você vai acabar aprendendo alguns deles num caminho, no seu percurso escolar aí, certo? No seu aprendizado você vai acabar aprendendo. É inevitável, não tem como evitar não, certo? Eu mesmo aprendi um bocado só nessa brincadeira. Então, de onde que veio essa historinha de ter uma tabela periódica? Por que ela é tão temida pela galera? Basicamente é muito simples, né? A tabela periódica surgiu da necessidade de organizar elementos de uma forma que todo mundo entendesse. Então, quando eu preciso organizar, vou fazer uma feira, vou fazer umas compras aqui em casa. Então, eu preciso de uma lista, de uns itens. Então, o que eu faço? Eu criei aqui na minha casa uma tabela. Né? Eu tenho uma tabela onde eu boto o nome do item, o preço e a quantidade. E ainda boto uma quarta coluna com a multiplicação deles, que eu faço numa planilha eletrônica. Mas tem gente que faz, vou fazer uma listinha, bota a quantidade que precisa, alguns botam a marca, tem gente que tem marca preferida, então eu quero café da marca X, quero a margarina da marca Y, o óleo tem que ser tal. E aí depois bota o preço, que é para comparar no próximo mês, se aquilo aumentou, se aquilo baixou, está mais barato, mais caro, enfim. É uma tabela, é uma forma de organizar. Na química é igual, não muda nada. Você vai ter uma tabela com o intuito de organizar os elementos. De que forma é feita essa organização? Na lista de compras a gente organiza por laticínio, por carne, por cereal, por lanche, tem várias situações. A tabela periódica a gente organiza em ordem de número atômico, obedecendo às suas propriedades periódicas. Né? Propriedades periódicas dos elementos é um outro assunto que vai envolver número atômico, que é o primeiro deles, raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletroafinidade, que também tem mais caráter metálico, densidade, volume atômico. Então tem um monte de propriedade periódica. Então essa tabela, na verdade, ela foi organizada de maneira que essas propriedades periódicas, que é aquelas que se repetem a cada período, fiquem padronizadas num localzinho lá. E logicamente, isso nos permite localizar um elemento. Se eu quiser, por exemplo, hoje saber, Bruno, onde é que fica o flúor? Eu consigo dizer porque eu sei quem é ele e onde ele está. Você também tem que ser capaz, né, a partir depois dessa aula de hoje, depois desse vídeo aqui, a fazer a mesma coisa, tá bom? Então, vamos primeiro dar uma comparada em duas tabelas que eu peguei aqui. Peguei uma tabela bem velha, tabela da minha época de aluno, e uma tabela mais atual um pouquinho, para a gente ver como é que é a diferença dela. Vamos lá. Então, essa tabela que está aí, você está vendo, é a tabela antiga, tá? Por que eu chamo ela de tabela antiga? Porque é uma tabela que ela não traz, essa galerinha daqui, Aqui tem uma série de elementos, tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos novos que acabaram de surgir. Surgiu há pouquíssimo tempo esses elementos. Então, essa tabela é uma tabela mais velha, mas observe que a estrutura dela é a mesma dessa, que está aí, vocês estão vendo aí, tá? É uma tabela mais recente. Por que ela é mais recente? Porque ela traz, esses elementos aqui, que nessa não tem, pode ver, para aqui, no CN, e aqui continua, NH, FL, até OG. Então, essa tabela lá embaixo, ela é um pouco mais atualizada, porque já traz os novos elementos, né, do sétimo período, que são elementos recém-descobertos e que não tinham nome ainda. Antigamente era chamado pela sigla UUT, UUQ, UUEH, né? Que era para dizer que era 113, 114, 115, 116, mas hoje ele já tem nome, porque eles já existem formalmente. Mas observe que a estrutura dela é a mesma, observe aqui, eu tenho 7, tenho do hidrogênio ao frâncio, aqui está do hidrogênio ao frâncio. E aqui, está faltando a coluna 18, né? Porque eu fiz o favor de torar, que é justamente essa que está aqui, certo? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xânio e radônio, que são os gases nobres. Aqui não tem, mas o que eu estou chamando a atenção nesse quadro é a inexistência desse elemento aqui para este de cá. Então,
O que é que a gente encontra nessa tabela? Então eu vou passar agora para o outro lado, para a outra tela, onde eu vou aumentar essa tabela aqui de baixo para que vocês possam ver ela melhor. Vamos lá. Bom, como você está podendo ver aqui agora, né, aumentei um pouco a tabela e a estrutura dela, como eu já tinha falado, né? Eu vou usar o lado de cá porque o lado de cá ficou muito apertadinho, mas observe que ela tem aqui, ó, eu tenho 7 períodos, certo? O que são esses períodos? São o que a gente chama de linhas, né? As 7 linhas da tabela. Ah, um detalhe sobre os elementos, tá? Como eles são muito novinhos, eles são bebês ainda, vamos dizer assim, em comparação aos outros, eles não têm ainda uma aplicação, tipo assim, aquela pergunta, serve para quê? Sei não. Deve ter, eu nunca parei para ler a aplicação desses caras aí, mas é diferente de um carbono da vida, de um ferro da vida, de um alumínio da vida, que a gente sabe bem hoje para que serve. Em relação às famílias, continuamos com 18, não mudou isso, né? Continua hoje organizado em 18 famílias. Alguns, essa parte que eu estou marcando aqui agora, certo? Antigamente era chamado de elementos representativos, tá? E essa parte aqui do meio, que eu vou só marcar de vermelho, vou só circular aqui pra gente, eram chamados de elementos, eu vou puxar para cá por causa de mim, né? Elementos de transição. Tem uns outros detalhes, como por exemplo, elemento de transição interna, transição externa, mas não vem ao caso agora, tá? Outras características interessantes que aí eu realmente acho muito interessante que você conheça, ainda é a questão de nome das famílias. Então eu vou para a outra tela agora. Algumas famílias têm nome próprio, né? Por exemplo, essa aqui ainda hoje é conhecida como elemento da família 1A e 2A. A família 1A tem nome próprio, né? Ela é conhecida como metal ou metais, né? Alcalinos. A família 2A também é chamada de metais alcalinos, só que agora terrosos. É aqui que eles formam uma boa parte das rochas, né? Os calcários da vida estão aqui nessa família. As famílias 6A, que são chamadas de calcogênios, e a família 7A são chamados de halogênios, tá? Os calcogênios, quando unidos aos 2A, formam a maioria das rochas e minerais, e os halogênios são aqueles formadores de aço, formadores de sais também. A gente vai ver isso depois em outro momento. Esses são os fundamentais, né? Aqueles que a gente mais conhece. Mas Bruno, o resto de nome não? Tem, não tem. Por exemplo, as famílias 3A, 4A, 5A, elas recebem o nome, né, dos carinhas que estão na sua cabeça, ou seja, no primeiro elemento. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui de novo 3A, que eu fiz um garrancho aqui. Todos eles vão se chamar família do. Aí no caso do 3A, boro, porque o boro é o primeiro carinha, certo? No caso da 4A, carbono, porque o carbono é o primeiro carinha, e nitrogênio, porque o nitrogênio é o primeiro carinha nessa família 5A. Então por isso que eles ganham o nome dos primeiros elementos. Mas 1A, 2A, 6 e 7A, esqueci de uma, né? Acabei esquecendo de uma aqui, que é a família 8A. Ela, assim, ela não reage com ninguém, então é chamada de... São gases que não interagem com ninguém, então são chamados de gases nobres. Então, essas são as características.
Bruno, e esses caras que ficam nessa região aqui que tu não falou deles direito, como é que eles se chamam, né? Eles são chamados de elementos de transição, certo? São menos importantes por causa disso? Jamais, né? Por exemplo, a gente tem aqui figuras como... A gente vai encontrar aqui figuras como o ferro, como o níquel, como o ouro, platina, deixa eu ver, titânio, cromo, prata, mercúrio aqui do lado, ó, o cádmio, o zinco, o cobre. Esses carinhas são cruciais para a vida hoje. Então, eles não são menos importantes. Eles são tão importantes quanto, até mais importantes que, por que não dizer isso, certo? Então, assim, são elementos... Qual é a diferenciação básica entre eles, né? Os elementos que a gente conhece como representativos, eles têm uma característica mais padronizada nas suas propriedades periódicas. Já os de transição, por ocuparem seus elétrons em subníveis D e F, eles não obedecem tanto a esses padrões. A química dos orbitais D e F ela é um pouquinho mais complexa do que a química dos orbitais S e P. Mas isso aí é uma outra história, tá? Vamos para a parte mais prática da tabela periódica. O que eu preciso saber mais? Agora que eu sei quem é metal, alcalino terroso, calcogênio. Isso por que eu estou falando? Porque mais na frente você vai precisar conhecer o que é uma ligação iônica, uma ligação covalente, como é que essas ligações são formadas, as polaridades tanto das moléculas como das ligações, e tudo isso é influenciado diretamente pelo elemento químico, que na verdade você não precisa saber nem muita coisa sobre ele, mas precisa pelo menos saber onde ele está, saber a quem ele pertence. E como a gente consegue reconhecer um elemento a partir do seu número atômico, por exemplo? Se você observar direitinho, todo elemento ele possui um número que é só dele. É o chamado número atômico, certo? Esse número está aqui em cima nessa tabela periódica. Ela não é obrigada a estar aí, tá certo? Mas vamos analisar esse elemento aqui de referência, certo? O número atômico aqui no caso do carbono é o 6. Está dizendo para mim que ele tem 6 prótons no núcleo e também tem 6 elétrons. Beleza, se você não lembra desse assunto, mas não tem problema nenhum você saber que é esse número quem identifica esse elemento. Ele é a carteira de identidade do cara, ele é o RG do elemento. É esse númerozinho aí. Só ele tem esse número. Por exemplo, se você observar aqui direitinho, o hidrogênio tem 1, o hélio é 2, o cádmio é 48, o ítrio é 39, o escândio é 21. Ninguém repete número aqui, é tudo igual. E logicamente, como eu acabei de falar anteriormente, ele tem um número de prótons e é o mesmo número para elétrons. Mas, Bruno, o que quer dizer o número de elétrons? Quer dizer que esses caras aqui só estão nessas famílias porque eles contêm o mesmo número de elétrons na sua camada de valência. Tá? Aí eu vou entrar por distribuição eletrônica, tá certo? Vai ser uma coisa mais voltada para distribuição eletrônica. Mas o que eu quero dizer com isso é que na sua última camada eles contêm o mesmo número de elétrons. É basicamente isso. E eles são organizados por isso aí. Vou te dar um exemplo. Eu vou fazer uma distribuição eletrônica aqui desses 3 carinhas aqui só. Ó, desse e desse. E aproveitar, já vou ensinar como é que eu localizo o elemento. Tá certo? Vou fazer fácil. Vê. O hidrogênio tem número atômico 1, como você pode ver aqui em cima. Certo? Então a distribuição eletrônica dele vai ser 1s1. A camada de valência do hidrogênio só tem essa, é 1s1. No lítio é 3. Então, ó, lítio 3. Ele já é 1s2, 2s1. No sódio é 11. Então, ó, sódio 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Vai observando que aqui, ó, primeiro nível 1, 1 elétron. Nível 2, 1 elétron. Nível 3, 1 elétron. Então, ó, nível 1, esse aqui é o nível 1, primeiro nível, 1 elétron. Segundo nível aqui, ó, 1 elétron também. Terceiro nível, também 1 elétron.
também eu terei um elétron lá, certo? E aí agora eu vou pela suposição, né? Aqui é o quarto nível, né? Isso aqui é o quarto nível, eu vou ter um elétron, vai ser 4s1. Aqui eu tenho o quinto nível, aqui vai ser 5s1. Aqui eu tenho o sexto nível, 6s1. Aqui eu tenho o sétimo nível, 7s1. É sempre assim no final. Logicamente que eu não estou ensinando aqui distribuição eletrônica. Se você acha que precisa de revisão de distribuição eletrônica, pede aqui no comentário, deixa uma mensagem para mim, me pede essa explicação que eu faço uma aula só sobre distribuição eletrônica. Eu vou diferenciar agora dois elementos de famílias diferentes para vocês verem como é que fica. Ó, eu vou pegar aqui o carbono e vou pegar o nitrogênio, tá certo? Perceba que eles estão na mesma linha 2, ó, na mesma linha do lítio, lá no final. Vou pegar aqui o carbono, certo? Carbono é 6, então é 1s2, 2s2, 2p2. O nitrogênio é 7, 1s2, 2s2, 2p3. Essa distribuição no caso do carbono e nitrogênio. Observa aqui, ó, vê a quantidade elétrica que o carbono tem na sua camada final. São 4. O nitrogênio vai ter 5. Essa é a família 4A e aqui é a família 5A. Eles têm 4A, a família é chamada de 4A porque eles possuem 4 elétrons na sua última camada. E é chamada de 5A porque eles possuem 5 elétrons, 2 mais 3 na última camada. Lógico, né, que isso aqui eu estou pincelando e já estou considerando que você conhece bem distribuição eletrônica. Volto a dizer, né, é melhor fazer uma revisão de distribuição eletrônica depois. Né? Se eu tiver com algum vídeo, porque agora no momento que eu estou gravando esse vídeo eu não tenho nenhum outro vídeo de distribuição eletrônica, mas se eu tiver esse vídeo, eu vou linkar ele aqui no card agora em cima, vai ter um link para ele, para você ver essa aula de distribuição eletrônica, que é muito importante você saber. É com base na distribuição eletrônica, por exemplo, que eu, Bruno Lardião, professor Bruno Lardião, consigo saber onde é que está o cara. Qual é o elemento, sei lá, 20. Não sei nem o nome dele, mas daqui de cabeça eu faço um S2, família 2A. Já consigo dizer. Por quê? Porque na minha cabeça eu consigo fazer a distribuição eletrônica. Eu consigo fazer essa distribuição eletrônica aqui. E aí, como eu consigo fazer isso, eu consigo também achar o elemento. Mas, logicamente, é prática, a gente vai desenvolver certinho. É isso. Eu acho que depois vale a pena a gente fazer só mais uma reforçada sobre essa questão de localizar o elemento. Tá certo? Só que para isso, eu preciso que você esteja afiada, né? Estejam todos muito bons em distribuição eletrônica, que é isso aqui que eu acabei de mostrar. Eu preciso que vocês estejam fera nisso aí, para poder eu conseguir fazer isso aí. Mas é fácil, né? Bem facinho mesmo, tá? Tá bom, pessoal? Isso foi os bizu de tabela periódica que eu tinha que passar para vocês hoje. E consulta lá também a lista, né, a playlist de resolução de exercícios, que deve ter algumas questões falando sobre tabela periódica, tá? Se eu merecer, só se eu merecer, assim, se você gostou da explicação, achou que era didática, dá um joinha, dá um likezinho para nós, compartilha esse vídeo e interage comigo nos comentários, tipo assim, não entendi, bota no comentário do vídeo, beleza? Ó, Bruno, se eu quiser, como é que um elemento faz assim, assado, sei lá, tua dúvida qual é, tira aí comigo, pô, bota aí no comentário que eu respondo, beleza? Forte abraço. Ficando por aqui, valeu e tchau!